Paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e hoje a aula de número 7 vai falar sobre integridade, o mundo vendo Cristo em você. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Pastor, seja muito bem-vindo e eu já quero fazer a primeira pergunta para o nosso pastor. Pastor, qual a conexão entre integridade e o alicerce cristão? A paz do Senhor, Nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juliana. Quando nós falamos sobre integridade e alicerce, é porque o texto básico dessa lição está falando sobre o alicerce do capítulo 7 de Mateus. Infelizmente, existem pessoas que o seu alicerce é areia, outras o seu alicerce é rocha. Integridade é justamente isso, é aquilo que está onde ninguém vê. A integridade é o alicerce da nossa vida. Se nós construirmos a nossa vida baseada numa integridade falsa, areia, quando vier as dificuldades, as provações, os vendavais da vida, com certeza nós cairemos em todo o nosso ministério, toda a nossa vida, todo o nosso sonho, toda a nossa existência será reduzida a poeira. Porém, se a nossa integridade for na rocha, criado à estatura de Cristo, fortificado pela palavra, pelas verdades do eterno, com certeza serão solidificados a cada dia mais. Então, integridade é aquilo que muitas vezes está aí onde ninguém vê, que é o alicerce. Existe algo que aconteceu no Canadá com uma árvore. Ela é considerada centenária, porém, em um dado momento, ela caiu, deixando cidades sem luz e causando transtornos. E algumas pessoas foram fazer estudo por que aquela árvore tinha caído, tendo em vista que a sua raiz era muito aprofundada na terra, ela tinha um diâmetro de espessura enorme. E por que ela caiu? E eles descobriram que é porque durante anos cupim foram minando aquilo que estava por debaixo. Por que eu estou contando isso? Porque tem tudo a ver com o nosso alicerce. As pessoas não caem do dia para a noite, as pessoas, os escândalos não surgem do dia para a noite. São cupins que vão minando aquilo que ninguém vê, minando princípios, minando valores, e é por isso que nós precisamos ser íntegros em toda a nossa maneira de viver. Tem um versículo que diz sobre que estão fundadas as tuas bases. Onde é que está fundada a minha base? Na mentira? No engano? Ou será que a minha base está fundada em Cristo e na sua palavra? Que eu e você venhamos refletir sobre isso. A nossa base precisa ser forte o suficiente para vencer um mundo tão terrível como o que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Muito bem. E agora a pergunta, pastor, como podemos combater o espírito de corrupção? Pergunta, hein? Como podemos combater o espírito da corrupção? Queridos, nós achamos que corrupção é algo de hoje, e não é. A corrupção sempre esteve presente em toda a história da humanidade. Quando nós falamos de corrupção, o que vem à mente é dinheiro. E corrupção não tem a ver somente com dinheiro. Por exemplo, lá no livro dos Princípios, já está falando sobre a corrupção geral do homem. Por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Por causa da corrupção do gênero humano. As pessoas se tornaram má. As pessoas
não tinham mais o conhecimento de Deus. Depois o tempo foi passando. A caminhada do povo do deserto foi marcada de corrupção, corrupção dos valores que Deus tinha estabelecido através da ética do Sinai. Durante todo o período dos juízes, durante todo o período da história do povo de Israel, a corrupção estava aí, a corrupção dos valores que Deus havia passado para eles. E eles sempre estavam envolvidos com idolatria e prostituição. Agora, como acabar com a corrupção? A Bíblia é o antídoto. A recomendação paulina é andar em espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. A Bíblia é bastante clara de que maneira, tendo a nossa mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, de que maneira Jesus disse, orai, vigiai e olhai. Na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós quisermos vencer a corrupção, nós precisamos estar conectados na videira que é o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala do futuro de Israel, Paulo vai dizer que o zambujeiro foi enxertado na oliveira e feito participante da raiz e da seiva. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque precisamos nos nutrir da raiz, que é a palavra de Deus, e da seiva, que é o Espírito Santo, para que nós venhamos vencer a corrupção do mundo. Dioturnamente, a nossa vida é testada, somos tentados a fazer coisas erradas, a partir de uma necessidade que passamos, a partir de uma influência, a partir de algo que queremos. E se nós não tivermos vacinados pela palavra de Deus, se nós não estivermos com convicções sólidas pelo Espírito Santo, nós vamos sucumbir a isso. De que maneira vamos vencer? Mantendo o contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmando as nossas estacas na palavra de Deus. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, Diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Obrigada, Tianinha. Bom, gente, o PIO dessa semana está com o tema Preparados para Resistir ao Mal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa, o comentarista da lição. Pastor, a juventude quer saber como ser íntegro em meio ao relativismo. Pois bem, Juliana, a juventude quer saber. Primeiramente, nós vivemos esse momento hoje onde tudo é relativo. Toda a verdade é vista de um ponto. Sendo assim, preconiza a sociedade que não existe verdade absoluta. O mundo trabalha com a verdade relativa, mas a Bíblia, o cristianismo, trabalha com a verdade como essência das coisas, daquilo que é a essência das coisas. E a verdade não muda, ela é imutável. Aquilo que foi errado, aquilo que era pecado, continua sendo errado, continua sendo pecado. Não é o tempo que determina a verdade. A verdade existe independente do tempo, da época, da cultura e da religião. Verdade sempre vai ser verdade. E o que nós precisamos hoje é convicção. O mundo hoje ele é influenciável. De que maneira a verdade tem sido deturpada? Através de heresias, através de programações, através de redes sociais. São imagens, são mensagens que estão sendo flechadas, literalmente. São como flechas que vão para o coração das pessoas, fazendo as pessoas a cada momento duvidar da verdade. É por isso que quando Paulo escreve a carta a Timóteo, Paulo diz para cuidar da doutrina. É por isso que quando ele escreve, ele vai falar, pregue a verdade a tempo e fora do tempo. A verdade, querido, precisa ser defendida em alto e bom som. O mundo pode ser relativismo,
O mundo pode ser pragmático, que não importa o meio pelo qual eu vou usar para chegar lá, mas o que importa é que eu vou chegar. Isso é algo que a sociedade vive, um utilitarismo. Porém, o que interessa para nós é o que a verdade fala, é o que a Bíblia fala. Então, mais do que nunca, nesse momento tão conturbado de tantas ideologias que tentam minar a fé cristã, é nós estarmos alicerçados na verdade, é nós sermos transformados pela verdade, é sermos confrontados com a verdade, é vivermos pela verdade, porque somente a verdade é que liberta. Jesus, em várias ocasiões, e eu quero aqui citar duas delas, que a verdade liberta, se pois o Filho de Deus o libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade, querido, não se vende, verdade não se negocia, verdade se defende, verdade se guarda, verdade se vende. Então, quer vencer esse mundo? Quer ser íntegro diante desse relativismo? Firme-se na verdade, busque a verdade, ande na verdade, e assim você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Deus abençoe e vamos viver e lutar pela verdade todos os dias. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!